E aí galera do canal Futiversal, estamos aqui para mais um react, para reagir a mais um vídeo de um canal de futebol. E o nome do vídeo é Qual o maior jogador da história do futebol? Esse vídeo é do canal Storybook Football, que é um canal que eu curto muito, sou muito viciado nele. E eu vou fazer mais um react de esse vídeo do canal Storybook Football. Vamos lá, vamos começar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E essa é a minha homenagem ao maior de todos, ao rei do futebol, Pelé. Vocês já se perguntaram qual é o maior jogador de futebol de todos os tempos? Nesse esporte mais que centenário, tivemos diversos jogadores que deixaram a sua marca e se tornaram grandes símbolos do futebol. Mas só um pode ser o maior. E quando eu digo maior, não estamos falando de altura, e sim de grandeza, de história, legado. Se você estava atento aos primeiros, sei lá, 2 segundos de vídeo, eu já dei um pequeno spoiler da minha opinião. Afinal, só existe um tricampeão mundial com mais de 1000 gols que eternizou a camisa 10. Evidentemente, para mim, esse cargo de maior da história já tem dono faz tempo. Mas antes, para começar, temos que tomar muito cuidado com... Pra mim também, né? Pra mim, ninguém tira esse cargo de maior da história e esse título de maior jogador da história do Pelé, né? É o jogador de futebol que tem mais Copa no mundo da história, né? Pra mim é o maior jogador da história do futebol. Pra mim já... Essa pergunta já começa respondida, né? Sobre qual é o maior jogador da história do futebol. Pra mim é o Pelé. Mas vamos ver aqui, né? Vamos ver o desenrolar do vídeo, né? E comentando. Anacronismo, pra simplificar aqui, é basicamente querer comparar o Pelé com jogadores atuais. Como se o Pelé jogasse nos dias de hoje, com as condições de hoje, quando na realidade ele jogava em uma época completamente diferente, um mundo completamente diferente. E se você distorce isso, tu assassina completamente o sentido das coisas. Levando isso em conta, Pelé iniciou sua carreira profissional no Santos em 1956, uma época em que muitas coisas do futebol eram meio, digamos, antiquadas, como por exemplo o peso das bolas, que naquela época era de pouco mais de 450 gramas, algo que hoje seria proibido pelas regras da FIFA, que colocou como limite máximo para peso em uma bola 450 gramas. Agora eu vou mandar a Vera pra você. Casa de aposta é igual cantor sertanejo, parece tudo. A título de comparação, a bola da Copa de 2022 pesa aproximadamente 423 gramas. Mas o pior não é nem isso. Nos anos 50, em dias de chuva, a bola absorvia a água e chegava a pesar mais de 1 quilo. 1 quilo! Cabecear a bola era uma missão muito dolorida, já que elas causavam hematomas nos atletas. Se você hoje em dia reclama quando tem show no Maracanã um dia antes do jogo do seu time e o gramado fica um lixo, então, imagina isso em todos os jogos. Bom, nos anos 60 era assim. Ou você realmente acha que o gramado da Rua Javari era bom? Não é bom nem hoje em dia, né? Isso fora o uniforme, que não é esses dry fit da Nike, todo moderno de hoje em dia. Era um tecido pesado que também terminava o jogo pesando muito mais do que começou. As condições de futebol no passado eram mais era mais raiz do que hoje, né? A bola era as famosas bolas de capotão, né? Que o pessoal fala, os boleiros falam, né?
O pessoal aí do mundo do futebol. Que é essas bolas pesadonas aí de couro. E os uniformes. Uniforme raiz também, né? Esses uniformes. Que hoje, em tudo que é time, seleção, você pode variar no tecido do uniforme, por aí vai. Na costura. A chuteira também era diferente, né? Na chuteira dos anos 70, por exemplo, para as chuteiras de hoje, né? As chuteiras também ainda muito arcaicas, enfim. Fora que durante boa parte da carreira de Pelé, não existiam sequer os cartões amarelo e vermelho para divertir os jogadores. Ou seja, o Pelé era insanamente caçado em todo jogo com entradas criminosas. Era dali pra cadeia, praticamente tentativas de homicídio. Os cartões só foram introduzidos no esporte a partir da Copa de 70. É um milagre o Pelé não ter passado boa parte da carreira lesionado. Mesmo com todas essas adversidades, Pelé ficou conhecido mesmo pelo estilo de jogo único, de um jogador completo, com boa velocidade, bom drible, bom chute, bom passe e, apesar da altura, bom jogo aéreo. Ele era tão completo que desenrolava até como goleiro. Por isso, não é à toa que ele é o maior artilheiro da história do futebol, com 1.281 gols, contando amistosos e jogos oficiais, uma média de quase um gol por jogo. Para se ter ideia, só em 1959 ele marcou 127 gols e ele tinha 19 anos de idade. Tem muita gente que contesta esses números, afirmando que os jogos amistosos não valem. Mas então, lembra do anacronismo? Pois é, na época em que Pelé começou a jogar, sequer existia campeonato brasileiro. Ou seja, que tipo de jogo oficial ele jogava então? Paulista e só? Fora que no início do Brasileirão, na chamada Taça Brasil, os times jogavam pouquíssimos jogos. Não é que nem hoje, que são 38 rodadas, turno e retorno, bonitinho. O Santos, em 1961, por exemplo, jogou 5 jogos para ser campeão. Em 62, 5 também. Em 63 foram 4 jogos. Em 64 foram 6. Em 65, 4 jogos. Então eles jogavam o Campeonato Paulista, jogavam 4, 5 jogos pelo Brasileiro e depois faziam o quê? Na época, os times faziam excursões pelo mundo e jogavam amistosos ou torneios que já foram extintos. E hoje, esses campeonatos contabilizam para as estatísticas como amistosos. Se você olhar com a ótica de hoje, realmente, os amistosos não valem absolutamente nada. Mas na época, a história era outra. Não dá para interpretar como se os amistosos fossem irrelevantes, porque na época não era. Falando agora de títulos, Pelé venceu praticamente tudo o que disputou. Foram 10 campeonatos paulistas, 6 campeonatos brasileiros. Detalhe, ele sozinho tem mais brasileiro que Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Inter, Grêmio, Atlético, 2 Libertadores, 2 Mundiais e o mais impressionante, 3 Copas do Mundo, sendo o único jogador da história a conquistar 3. Ele sozinho tem mais Copa que França, Uruguai, Inglaterra e Espanha. E olha que foi aí. Inglaterra que inventou o futebol. Muitos questionam o fato dele nunca ter ido jogar na Europa. Mas, novamente, temos que levar em consideração a época. O Pelé sozinho tem mais Copa que a Inglaterra, né? Que tem uma só. Que é a Copa de 66. E o Pelé tem mais Copa que a Espanha também, né? Por exemplo, a Espanha tem uma Copa do Mundo também, que é a Copa do Mundo de 2010. Que ele era jogador. O grande centro do futebol não era a Europa. Não existia essa superioridade financeira de hoje. Não existiam grandes táticas de vanguarda que só os europeus sabiam. Muito pelo contrário. Prova disso é que durante o período de atividade de Pelé, tivemos mais campeões sul-americanos no Mundial de Clubes do que europeus. E antes que você diga que eles não ligavam para o Mundial, em Copas do Mundo também a vantagem é sul-americana. Quando o Pelé vestia as cores verde e amarela, só teve um Mundial indo para a Europa. Aquele lá da Inglaterra de 66.
Para corroborar, podemos ver que nas mais diversas excursões do Santos pela Europa, o Santos sempre engoliu os times europeus. Não é à toa que venceu os 2 intercontinentais que disputou. Jogando pelo Brasil, a mesma coisa. As médias de vitórias e gols contra times de América do Sul e África são extremamente semelhantes às médias contra os europeus. Eu diria que possivelmente a Ferroviária de Araraquara de 1962 era muito mais time do que o Chelsea de 62. O futebol europeu não era absolutamente nada demais. Bom, mas aí vai vir um chato e falar: ah, mas o Pelé só jogou com o Pedreiro, aí era fácil fazer gol. Tá, então você quer me dizer que Garrincha, Milton Santos, Ademir da Guia, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Pepe eram pedreiros? Isso só jogando no Brasil. Eu não falei de Bob Moore, Eusébio. Mano, se o Eusébio... Pra vocês verem como não tinha só o Pelé de craque naquela época, né? Tem esses vários outros jogadores aí que ele citou, né? O Ademir da Guia, do Palmeiras, o Pepe, o Jairzinho, o Eusébio, fora do Brasil, né? Já por Portugal, o Bob Moore. E o Garrincha, eram pedreiros. Eu sou um astronauta. O Garrincha também, arrebentando lá pelo Botafogo. Alta. Se posteriormente Maradona, Ronaldinho. E um pouco depois, né? Mas aí já mais para os anos 80, né? O Diego Armando Maradona, né? Pela seleção argentina, né? Messi, sim. Tanto E também pelos times que ele atuou, né? Boca Juniors, Napoli, Barcelona. os outros sonharam em vestir a camisa 10. Tenha certeza que foi por causa do Pelé. Antes dele, 10 era só um número. Ele que deu esse significado, esse peso à camisa. Pra mim, essa discussão acaba aqui. Porque o jogador que mais reúne história, legado, habilidade e conquistas é Pelé. Pra mim, indiscutivelmente, o maior jogador de todos os tempos. Pra mim também. Pra mim, indiscutivelmente, o Pelé é o maior jogador de todos os tempos, né? Se você discorda, por favor, sinta-se livre e diga quem é o maior jogador da história aqui nos campos. Não, eu não discordo de você, eu concordo com você. Comentários. Evidentemente, não existe uma só pessoa que agradou a todos, nem mesmo o Pelé. Há quem diga que é impossível um brasileiro ser o maior jogador de futebol da história. Essa síndrome de vira-lata imposta a nós desde o Brasil colônia muitas vezes impede de enxergar as riquezas e belezas dessas terras. Uma delas, o Pelé. Infelizmente, Edson Arantes do Nascimento nos deixou no final do ano passado, mas Pelé será eterno e minha forma de retribuir foi fazendo. Ele falou aí no vídeo ano passado, porque esse vídeo foi gravado em 2023 e o Pelé faleceu no final de 2022. Nesse pequeno trabalho, todo amor e carinho que o rei merece. E se não for um vídeo bibliográfico contando tintim por tintim da história dele, foi apenas uma homenagem. Uma homenagem emocionada, destinada a quem tanto fez por esse país e pelos. E o meu react também é em homenagem ao Pelé. Por tudo que ele é e pelo grande jogador que ele foi. O maior da história do futebol pra mim, né? O maior jogador da história do futebol. Futebol. Eu queria ter feito esse vídeo antes, no mês passado, era um assunto que estava mais em alta, mas eu tinha que terminar a parte 2 sobre a Copa do Mundo. Espero que tenham gostado. Ultimamente só vídeo triste, né? Pro ar. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você estar sempre recebendo notificação de vídeo novo. Toda vez que eu postar aqui no canal, toda semana eu tô postando um vídeo novo.
Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta, seus parentes, seus amigos. E escreva nos comentários qual jogador, na sua opinião, é o maior jogador da história do futebol. Deixe aí nos comentários, escreve nos comentários, beleza? Falou, galera, um abraço, tchau, fui!